E aí, pessoal que vive aos pés de Jesus, beleza? Eu aqui, Jazinho Dorta, mais uma vez para Eu aqui, Jazinho Dorta, mais uma vez de novo com vocês para gravar mais um vídeo devocional do nosso canal Aos Teus Pés. Acertou. E o nosso tema de hoje é pela metade. Quero ler com vocês, então, uma passagem que está no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versos 18 a 23. Diz assim: Ele te enviou como missionário com a seguinte recomendação: parte, decreta o anátema sobre esses pecadores, os amalequitas, faze-lhes guerra, até que sejam exterminados. Porque não obedeceste às ordens de Yahvé? Por que precipitaste sobre os despojos do inimigo e fizeste o que é mal aos olhos do Senhor? Então Saul argumentou com Samuel: Mas eu obedeci a Yahvé, realizei a missão a que fui incumbido. Poupei Agag, rei de Amaleque, mas aniquilei os amalequitas. Meu exército tomou ovelhas e bois do despojo de guerra, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Contudo, Samuel declarou: Agrada-se mais a Yahvé com holocaustos e sacrifícios do que com a sincera obediência à sua palavra? De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão do coração mais do que a gordura de carneiros, porquanto a rebeldia é como o próprio pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Porque rejeitaste a palavra de Yahvé, ele também o rejeitou como rei do seu povo. Um dos maiores problemas que existe entre aqueles que se chamam filhos de Deus se chama desobediência. No livro de Malaquias, o profeta diz em um determinado ponto ao povo o seguinte: Vocês me chamam de pai, mas se eu sou pai, onde está a minha honra? Vocês me chamam de Senhor, mas se eu sou o Senhor, onde está a obediência para comigo? O problema do evangelho dos nossos dias é que muitos querem criar o seu próprio cristianismo. Assim como Saul desejou criar cláusulas para aquilo que Deus mandou ele fazer. Mas se nós desejamos realmente servir a Deus, tem uma coisa que a gente precisa entender. O nosso livre-arbítrio, ele diz respeito somente se nós queremos seguir a Cristo ou se nós não queremos seguir a Cristo. Nunca nós vamos poder decidir como seguir a Cristo. Pois o próprio Jesus nos disse, cara, que se nós desejamos seguir a Ele, se quisermos, nós precisamos tomar a cada dia a nossa cruz, negar-nos a nós mesmos e segui-lo. Portanto, nós não podemos escolher como segui-lo, mas somente se queremos segui-lo. A gente não vai poder segui-lo pela metade. Ou é tudo ou é nada. Mas o primeiro ponto que eu quero falar hoje aqui sobre a vida de Saul foi justamente o que o profeta Samuel confrontou a ele quando o encontrou. E a primeira coisa que Samuel disse a ele foi: Ele, o Senhor, te enviou. O Senhor havia enviado Saul com ordens muito específicas. Ele tinha dito: Faça guerra contra Amaleque, não poupe nada nem ninguém ali, e não traga nada deles com vocês. O Senhor disse: tudo que tem ali é maldito. E a pergunta é: mas por que então Saul obedeceu pela metade? A resposta para isso é muito simples. É porque a ordem de Deus não era tão importante para ele quanto a aprovação dos homens. Manter o rei inimigo preso dava a ele prestígio como rei vencedor, e deixar os seus soldados pegarem o melhor dos despojos fazia com que ele se tornasse um rei popular. Da mesma maneira, cara, a gente foi enviado nos nossos dias para cumprir ordens muito específicas da parte de Deus. Pregar o evangelho, viver uma vida reta diante dele, nunca negociar os nossos princípios e colocar o reino de Deus e a sua justiça acima de qualquer interesse pessoal. E por que a gente se faz de desentendido então? Estamos relativizando, estamos cumprindo pela metade esses propósitos. Será que estamos tentando agradar mais as pessoas do que nós estamos nos importando em obedecer a Deus? E a segunda coisa que eu quero compartilhar hoje aqui é que Saul, ele, quando foi confrontado por Samuel, começou a se explicar. Mas algo que Deus tem colocado no meu coração é que explicações não são
obediência. Saul, naquele momento em que Samuel apareceu, ele começou a dizer que não, que ele tinha obedecido sim, que ele fez o que Deus tinha mandado. Ele disse que cumpriu tudo, ou quase tudo, que Deus tinha mandado ele fazer. Deus mandou ele destruir os amalequitas, ele destruiu, mas deixou o rei para se exaltar. Deus mandou ele não tomar nada dos despojos, mas ele pegou aquilo que havia de melhor ali. Mas a lição que Saul tinha que aprender, e que nós também precisamos aprender hoje, é que quase e nada é exatamente a mesma coisa. Por exemplo, uma pessoa que quase passou num teste, ainda assim ela foi reprovada. Uma empresa que quase deu certo, ainda assim faliu. E sabe aquela viagem que eu quase fiz? Essa viagem nunca aconteceu. É tempo de nós aprendermos, cara, que explicações, justificativas não tem nada a ver com obediência. E que obediência parcial, ainda assim, continua sendo desobediência. E mais, obediência só quando me convém não é obediência. Isso se chama conveniência. O Senhor deseja formar um povo que saiba obedecê-lo, sem ficar colocando cláusulas para sua obediência. E o único motivo pelo qual nós devemos obedecer a Deus de forma absoluta é que a vontade dele é a única, que é boa, perfeita e agradável em todo tempo. E a última coisa que eu quero falar hoje aqui é que rituais sem obediência são abomináveis diante de Deus. Ainda enquanto Samuel estava confrontando Saul, falando a respeito das ovelhas, dos bois que ele trouxe, Saul chega na maior cara de pau para Samuel e diz: olha, Samuel, essas ovelhas, o melhor do rebanho que a gente trouxe foi para oferecer como oferta a Deus, ao teu Deus, Samuel. Mas a resposta de Samuel foi tão dura, cara, que Saul perdeu até a compostura ali, porque ele disse: se você acha mesmo, Saul, que Deus tem tanto prazer em sacrifícios, que Deus se agrada tanto de ofertas, que você pensa que ele gosta mais disso do que em que você obedeça ao que ele mandou você fazer. Samuel queria dizer ali com isso que Deus, ele tem nojo de um sacrifício, de um ritual, de uma forma de culto a ele que deixe de lado a obediência ao que ele mandou. E nós temos visto isso acontecer muitas vezes dentro da igreja dos nossos dias, porque muitos querem trocar a obediência a Deus por rituais que eles praticam semanalmente. Todo domingo ele vai à igreja. Durante a semana ele vai a algum culto, a alguma célula. Ele chega lá, levanta a mão, faz cara de cristão e canta um louvor a Deus. Mas quando eles saem dali, cara, eles guardam práticas que eles sabem que desagradam a Deus. Relacionamentos impuros, vícios e várias outras coisas que o Senhor detesta. Mas semanalmente eles vão lá e oferecem o seu sacrifício em alguma igreja espalhada pela nossa nação. Não, meu amado, não é isso que Deus espera de nós. Ele não quer o teu coração pela metade, ele não quer o meu coração pela metade. Nada pode substituir a nossa obediência para com Deus, a nossa entrega. Um dia eu tive que aprender isso e me consertar com Deus. E hoje ele deseja te ter por inteiro também. Então hoje é dia de nós buscarmos arrependimento e vivermos plenamente por aquele que se entregou por nós de maneira inteira e plena. É isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ele te abençoou, compartilhe nas suas redes sociais, deixe seu like aí, seu joinha pra gente, deixe seu comentário aqui no YouTube também. E siga a gente também nas redes sociais, nossa página do Face, no Instagram. É isso aí, valeu, Deus abençoe e nunca se esqueça, você existe para viver aos pés de Jesus.